Queria agradecer a presença de todos que são da disciplina, que fazem a disciplina de Sociologia da Constituição. Para quem faz a disciplina, essa é a nossa aula de encerramento do curso, né? A gente começou com a aula da professora Cecília McDowell. Vamos terminar com a aula da professora Fernanda Busanello Ferreira, da Universidade Federal de Goiás, também no programa de pós-graduação em Direitos Humanos da UFG. E para quem não frequenta a disciplina, também a gente organizou como um seminário aberto para compartilhar aqui as pesquisas mais recentes da professora Fernanda. Então, eu queria agradecer a Fernanda por ter vindo aqui participar. Ela já assistiu uma aula da disciplina, a aula da professora Cecília, já participou como debatedora no seminário sobre constitucionalismo latino-americano, e hoje vem apresentar a sua pesquisa propriamente dita, com mais tempo aí, com liberdade de também conversar com vocês, depois ter um momento aí de comentários, de dúvidas, de sugestões. Tá bom? Então, não vou tomar mais tempo. Fernanda, faça como você quiser. Obrigada. Não temos nenhum limite aí. Nossa, obrigada, Lucas. Aqui para passar. Oi, gente. Vou falar com para quem que eu olho agora? Então. Aqui temos uma sala majoritariamente masculina. Aqui temos algumas mulheres. E aí temos algumas mulheres. Eu vou tentar fazer. Eu vou medir mais pelo olhar deles aqui, porque não consigo enxergar direito quem está na sala remota. Aqui você consegue ver um pouco. Se você quiser ficar em pé um pouco, dá para ficar também. Tá. Beleza. Lá como for, para passar, você vai ter que manter no PowerPoint aqui, né? Tá. Para passar. E aí, como é que faz para sair do PowerPoint? Para enxergar eles? Aí tem que vir aqui, ó. Tem que virar. Tá bom. Tecnologia. Obrigada, Elizabeth, que ligou a câmera já. Isso. Tudo bem? Prazer. Boa noite. Eu me acho. Eu ponho do lado aqui, ó. É uma coisa ou outra, para mudar. Tá. E aí, se fizer um barulhinho, é porque alguém está pedindo permissão, aí você tem que permitir entrar. Mas acho que até agora, a maioria já entrou. Ótimo. Então, bora, vamos lá. Gente, então, eu quero agradecer ao professor Lucas aqui, né, pela oportunidade de falar com a turma também, né, apresentar um pouquinho das pesquisas que eu já fiz, que foi um pedido do Lucas, e as pesquisas que eu estou começando a me propondo a realizar agora no futuro, que tem uma relação com uma virada, assim, na minha carreira, e que eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês aqui. Então, denominei aí a fala como constitucionalismo do Banco dos Réus, claro que é uma provocação, né? Mas para tentar falar um pouquinho sobre por que é necessário uma leitura sociológica e, sobretudo, uma leitura feminista dos pressupostos constitucionais. Então, para começar, né, falando constitucionalismo de algo que todo mundo sabe, imagino eu, né, quem está assistindo, quem está aqui também, constitucionalismo, ele é basicamente atrelado à ideia de limitação do poder. Então, aqui trouxe o meu livro favorito da infância, que eu ainda gosto muito, que é Alice no País das Maravilhas. Então, cortem-lhe a cabeça, na verdade, é tudo que o constitucionalismo tenta evitar, os autoritarismos, etc. Então, a gente vai ter o Estado constitucional marcado por essa limitação de poder, criação de direitos constitucionais, fundamentais, né, e também alguns direitos processuais, né, pelo menos esse é o cerne do constitucionalismo. Só que nesse cerne do constitucionalismo, visto assim de uma maneira mais objetiva e neutra, a gente vai encontrar vários problemas. E são essas as questões que eu queria trazer para vocês hoje. Também queria falar para vocês, e aqui na sala de aula, as pessoas que estão aqui, eu sei que estão na pós-graduação já, não sei quem está assistindo, né? Depois vai ter oportunidade de falar também, né, Lucas? Imagina, dá para perguntar também. Então, na verdade, toda pesquisa ela vai passar por uma escolha, que é mais ou menos a escolha que a Alice faz ali no livro, né? Em que ela fala qual caminho que eu devo pegar. E o gato responde, mas todo mundo conhece essa história, mas eu gosto da... Depende de onde você quer chegar. Então, essa é a pergunta que todo mundo tem que se fazer, né? Ao começar a pesquisa, o que eu quero com essa pesquisa, qual é o meu objetivo com essa pesquisa. E aí acabou que nem foi tanto por uma escolha, né? Mas foi por ser orientanda lá no passado do Leonel Severo Rocha, que eu acabei escolhendo epistemologicamente caminho lumaniano, né? E me tornei uma lumaniana de partida. E aí o que eu vou apresentar para vocês aqui é um pouquinho, uma mistura de um pouquinho do que eu comecei a estudar no meu doutorado, do que eu estudei depois do meu doutorado e hoje que eu estou seguindo para um caminho que lembra esse, mas necessariamente
diverge também em alguns momentos. Bom, fica aí, né, o convite, o livro não é tão interessante assim, mas o que eu tratei nesse texto, né? O que eu busquei nesse texto? Entender qual é a função dos movimentos sociais. Luhmann chama de movimentos sociais de protesto, todo mundo sabe aqui, ou quem não sabe, né? O Luhmann vai trabalhar com os sistemas sociais como sistemas de comunicação. Aonde os movimentos sociais vão aparecer? Eu vou tentar falar bem rapidamente para deixar mais oportunidade de debate para vocês. Eles vão aparecer aqui, tá alto? Acho que é melhor fechar. Vai fechar por causa da gravação, né? Se vocês não estiverem escutando, falem aí, gente, porque eu não estou enxergando vocês, tá? Então, os movimentos sociais eles vão estar no entorno dos sistemas sociais, né, diferenciados funcionalmente, que o Luhmann trata, que você já deve ter ouvido falar bastante com o professor Lucas, você deu aula para ele sobre o Luhmann, imagino, várias vezes, né? Então, eles vão estar ali no entorno desses sistemas e vão ter comunicações com esses sistemas. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte: será que a pressão do movimento social, digamos assim, ela consegue, né, alterar algo na estrutura de um sistema social, como, por exemplo, do direito? Como que a pretensão do movimento social, como o movimento social poderia atuar, né, para alterar o direito? E na minha tese eu também perguntei a política, mas eu não vou abordar o tema da política, eu vou ficar só com o tema do direito nesse momento. Você fala no microfone, Lucas? Não, só se você achar. Mas tá bom aí? Tá dando de escutar? Tá. Então, basicamente, essa era a pergunta que eu tinha. O que os movimentos sociais vão fazer? Na verdade, eles vão ter observações diferentes de um mesmo fenômeno, né? Então, a gente tem ali, eu gosto muito de fazer uma analogia quando eu vou dar aula de Luhmann com os quadros do Escher. Eu faço isso muito também no meu doutoramento, achei que ajudou para mim muito. Né? A gente tem ali um pássaro visto sob diversos ângulos. E um ponto fundamental na teoria é que é impossível você ter uma visão do todo simultâneo, né? A observação absoluta, ela é impossível. O que os movimentos sociais, então, vão fazer? Eles vão tentar, né, e pelo menos isso que eu tentei articular no meu trabalho, provocar alguma ressonância nesses sistemas. Como que os movimentos sociais, na teoria luhmanniana, eles se apresentam e do que diverge de outras teorias? Aqui no Brasil, acho que a mais famosa das pessoas que escrevem sobre isso é a Maria da Glória Gon. Ela vai apresentar uma série de definições, a diferença escolas, né? Tem o movimento europeu, o norte-americano e até mesmo o brasileiro, que vai apresentar os movimentos sociais de protesto. Mas que eu pensei, né, ao apresentar a partir da teoria luhmanniana, o que é a teoria? O que com a lente dessa teoria eu consigo observar de diferente do que a Maria da Glória Gon, de outros autores, também apresentaram. Então, para Luhmann, né, como movimento de comunicação da sociedade, os movimentos sociais eles vão se articular, né, dentro da forma equivalente funcional, né, porque não é um sistema funcional, como eu falei, precisa estar no entorno dos sistemas funcionais, na forma protesto e não protesto. Então, o que eles vão fazer? Vão mobilizar temas. Então, vamos pensar um movimento social aí que vocês lembrem. Vou pedir aqui a ajuda dos universitários. Movimento de trabalhadores sem teto, né? Esse é um movimento que já tem uma pauta bastante, digamos, limitada, mas assim, pode falar do movimento sem teto, imagina, em São Paulo é diferente do movimento sem teto numa outra cidade, vai ter algumas nuances. Pensar um movimento que é mais plural no sentido de temas. O movimento ambientalista. O movimento ambientalista, você pode defender tanto as focas, os golfinhos, as você pode ir transitando de um tema para o outro. Então, uma das características dos movimentos sociais é que eles têm essa flexibilidade de mudar. O movimento sem teto pode também construir outras semânticas, né? Mas esse é um movimento um pouco mais fechado, né? Mas o movimento feminista, por exemplo, está sempre também trocando de pauta. Isso é algo importante para o movimento se manter. A partir do momento que ele conquista uma pauta, ele tem que criar outra pauta, né, semelhante, enfim, né, para que ele continue existindo e tendo ali um sentido, uma ressonância, etc. Então, eles vão fazer isso, vão mobilizar temas que não aparecem nos sistemas do direito, da arte, etc. Certo? E a entrada desses movimentos em cada sistema vai ser lido pelos códigos daquele sistema, certo? Então, vamos dar um exemplo bem concreto aqui, talvez esteja falando uma coisa muito abstrata para quem está escutando. Vamos pensar numa semântica que é bem consolidada, mas que já sofreu várias alterações ao longo do tempo e que me interessa para a aula de hoje. A semântica de família.
os movimentos sociais tiveram um papel muito importante na alteração da semântica da família dentro do direito, né? Muito mais por um caminho sociológico, né, especificamente, do que por uma atuação dentro do judiciário em si. Mas as alterações que a gente teve, as incorporações de novas semânticas de família, entender que, por exemplo, uma família monoparental é também uma família acolhida pelo direito, isso tudo também teve uma relação muito grande com os movimentos sociais. Os movimentos feministas, né, tiveram várias pautas que eles conseguiram mobilizar o direito e a política também. Então, eu penso nos movimentos sociais como esse caleidoscópio, cheio de temas que vão se movimentando nos diversos sistemas, e o objetivo, e até o Luhmann chama os movimentos sociais de movimentos que cavalgam cavalos selvagens. E ele fala que uma característica do movimento social é achar que vê melhor que todo mundo. Existe uma certa soberba, assim, eu vejo melhor, eu sei a resposta, né? Há uma certa cegueira, e é necessária essa cegueira também, para o movimento continuar achando que vai fazer alguma diferença. Apesar dessa crítica do Luhmann, me interessava entender como esses movimentos, então, como eu comentei, eles poderiam ou não entrar, né, em consonância, enfim, ter uma ressonância no direito. E eu utilizei o livro do diretor aqui da faculdade, né, o professor Celso Campilongo, que vai fazer uma diferenciação entre movimentos sociais de integração e movimentos sociais de desintegração. Diga. Não, eu vi um barulho, acho que alguém deve estar pedindo para entrar. Temos mais um participante. Ótimo. Obrigada, Lucas. Não escutei barulho nenhum. Está concentrado. Estou concentrada aqui. Então, o professor Celso, né, ele vai falar aqui da existência de dois tipos, partindo do olhar da teoria sistêmica, dois tipos de movimentos sociais que a gente vai identificar. Para eles, movimentos de integração são aqueles movimentos que não confiam no sistema. Na verdade, eles querem implodir o sistema, porque o sistema, para eles, é visto como algo negativo. Não tem como conseguir nenhuma conquista, nenhuma melhora, nenhuma mudança social dentro do sistema jurídico, porque o sistema jurídico ele está a favor dos detentores de meio de produção, né? Tem toda aquela, muito desses movimentos tem relação com a teoria marxista das superestruturas, né? Enfim, então esses movimentos eles não vão utilizar o direito, não vão se aproximar do direito, eles vão querer o fim do direito, porque eles acham que o direito está aproximado com isso e não tem como superar essa situação. E o professor Celso chama alguns outros movimentos de movimentos de desintegração. Né? Eles são de desintegração, professor Celso, porque eles conseguiram entender que é possível utilizar as ferramentas, a lógica do sistema jurídico para alcançar determinados objetivos, para fazer que as semânticas deles sejam incorporadas dentro do direito. Então, o que esses movimentos vão fazer? Eles vão aos tribunais. Eles aparecem muito hoje na figura dos amicus curiae. Né? Eles estão lá, representados. Então, e cada vez mais, nas audiências públicas, eles vão aparecendo. Eles vão tomando esses espaços, mas muitas vezes também eles estão lá justamente entrando com as ações, né? Fazendo as petições, os pedidos, etc. Então, eles estão tentando provocar mudanças na jurisprudência. Opa, passei para trás aqui. E aí, um tema que me interessava muito era entender como que altera-se a jurisprudência dentro do direito. Né? Partindo da teoria luhmanniana, Luhmann vai dizer que a jurisprudência ela vai sempre precisar ser ativada através da memória do sistema, das semânticas que eu consolidei. Então, para eu criar um novo conceito de família, por exemplo, para eu chegar na família, no trisal, sei lá, eu vou partir necessariamente de uma semântica já consolidada. Então, eu vou buscar na memória do sistema o que aquele sistema tem como consolidado, como isso é família, ou isso é proteção ambiental. Esse determinado animal é protegido, esse não é, enfim. Essa memória do sistema jurídico, ela é o meio através do qual há essa inovação jurídica. Então, necessariamente, eu preciso ir nessa memória do sistema para transcendê-la, certo? E os movimentos de protesto vão dizer, não, olha só, é possível, o movimento feminista, é possível você enxergar as mulheres a partir dessa perspectiva, e não só dessa. Vão trazer as novidades dentro do sistema do direito, que pode acolher ou pode rechaçar. Né? Aí caberia um outro estudo aqui, fica, né, sugestão, para a gente saber se está mais acolhendo ou mais rechaçando. Né? E também de quais movimentos. Quais os movimentos estão tendo sucesso, quais os movimentos estão tendo menos sucesso.
Isso é algo, assim, a sensação de falta que eu tenho no meu doutoramento é porque eu não pude fazer a pesquisa aplicada que eu esperava fazer. Né? Então, eu construí toda uma teoria a partir do Luhmann, a partir do professor Campilonga, a partir de outras coisas que eu também fui juntando, a relação da mídia, etc. Mas eu não consegui testar o meu objeto na prática, eu não consegui entrevistar os movimentos, eu não consegui, enfim, fazer isso. E quando eu defendi meu doutoramento, estava acontecendo o movimento de junho de 2013. Então, eu defendi o doutorado no auge dos movimentos de protesto, e eu não pude, portanto, analisar, porque até o professor Rafael sempre diz que o que está muito perto dos olhos, a gente não dá conta de enxergar, precisa de um afastamento. Hoje eu consigo entender melhor, nós todos, o movimento que aconteceu naquele período do que ali naquele momento, que até tinha muito mais expectativa do que se concretizaram. Mas, enfim, então, isso foi algo muito importante na minha pesquisa. Ela teve várias outras implicações, mas eu vou passar aqui para um outro momento. Então, como eu disse para vocês, foi uma escolha metodológica por uma teoria, né, que vai me dar resultados que não são necessariamente, aqui o Lucas talvez não concorde comigo, melhores do que as outras teorias, mas são resultados diferentes. Por que eu digo que não são melhores? Eu faço uma defesa de Luhmann, tem um finalzinho lá da minha pesquisa, eu falo muito sobre isso, eu defendo que Luhmann é muito democrático nesse sentido, porque se ele fala que não tem uma visão totalizante do mundo, ele próprio não pode ter feito a teoria que é totalizante do mundo. É uma teoria que tem, através das ferramentas que ela dá, que é a diferença de sistema-ambiente, que vai marcar uma dissonância com o resto das teorias mais consolidadas, que vão marcar a ideia de sujeito-objeto. Ela vai terminei meu doutoramento, eu entrei na Universidade Federal de Goiás no programa de Direitos Humanos e eu falei, bom, agora eu preciso aplicar isso que eu estudei. O que eu vou fazer, né, para tentar testar a minha teoria? E eu encontrei um nicho, né, para estudar, que eram os casos que estavam sendo enviados para a Corte, para a Comissão Interamericana e para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, os casos brasileiros, para fazer um recorte menor, né, para dar conta de estudar. Então, com o meu grupo de pesquisa da graduação, da pós-graduação, a gente analisou 139 casos que foram levados ao sistema interamericano. Então, a gente olhou os relatórios, tudo que está disponível no site da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e tudo que está disponível no site da Corte, a gente analisou. O que a gente queria saber? A gente queria saber, bom, será que esses movimentos sociais, eles estão também conseguindo, ou tentando impactar a jurisprudência desse sistema interamericano de direitos humanos? A gente tem casos paradigmáticos no Brasil. Por exemplo, o caso Fazenda Brasil Verde, não sei se todo mundo conhece, que está assistindo aqui ou aqui, né? Ele foi o primeiro caso de condenação de um Estado, né, membro da OEA, por trabalho escravo. Então, o Brasil é paradigmático nesse caso, certo? Assim, a grande questão é, a sentença é paradigmática, é a primeira de todo o sistema, mas o resultado dessa sentença não necessariamente teve tanta alteração, né? Porque desde que a gente tem a publicação da Fazenda Brasil Verde, da sentença que condenou o Brasil, pouco se avançou em razão dessa decisão no que diz respeito a racismo estrutural e tudo mais, certo? Bom, mas existiu. O Brasil já foi paradigmático em alguns casos. E eu queria entender com o meu grupo de pesquisa o seguinte: os movimentos sociais, eles estão aparecendo também lá nesse sistema, eles estão tendo eco lá, eles estão tentando chegar lá, eles estão tentando transformar a jurisprudência lá também. Qual que é o papel que eles estão desempenhando? Nessa análise, a gente identificou que existiam, dos 139 casos, a gente identificou e catalogou 20 movimentos que apareciam lá no sistema interamericano. Né? Eles fizeram as petições, eram os peticionários, mas eles, já adiantando um resultado, nunca peticionaram sozinhos. Eles sempre peticionaram junto com uma organização. E essa é uma outra questão também interessante, né? Porque quando eu estou falando aqui em sistema, em movimentos de protesto, eu não estou falando em organizações, né? A ideia membro e não membro, ela não é forte no movimento de protesto. O movimento de protesto, o movimento social, é um movimento muito mais orgânico. Qualquer pessoa pode entrar, não precisa ter um membro, não membro, enfim. Tem uma questão de organização que não aparece tão forte, né, dentro dos movimentos sociais de protesto. E, nesses casos brasileiros, esses são os movimentos que eu falei para vocês, que são realmente sociais, que conseguiram alcançar o sistema. O Movimento Sem Terra, né,
peticionou 6 casos, o Movimento Tortura Nunca Mais 4 casos, enfim, tem aqui, né, o rol. O Conselho Indigenista de Roraima, 3 casos, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, 3 casos. A gente não necessariamente aqui nessa classificação seguiu estritamente a classificação lumaniana, mas a gente fez uma diferenciaçãozinha dizendo, olha, esse movimento tem um caráter mais transitório, ele é mais livre para trocar de tema, né, do que uma organização. Então, a gente classificou eles como um movimento social. O caráter de transitoriedade não vai aparecer em muitos desses movimentos. Por exemplo, o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Esse movimento é um movimento um pouco mais organizado. O Movimento Sem Terra é um movimento um pouco mais organizado. Não é um movimento tão orgânico, tão fluido. Mas a gente entendeu que eles têm muito mais facilidade de trocar de temas, né, e de se ressignificar do que as organizações propriamente dito, que são as que peticionaram junto com eles, certo? Temos ali a Associação de Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão, Centro de Cultura Negra do Maranhão, Católicas pelo Direito de Decidir e Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos de São Paulo. Aqui só um quadrinho, né, para vocês verem comparativamente, visualmente, né, o destaque ali para o movimento do Sem Terra, que foi o que mais apareceu nos 20 casos que a gente apurou que tinha movimento social propriamente dito. Como eu falei para vocês, a maior parte deles, eu nem trouxe todos os dados aqui, porque não quis ficar enfadonho, né? Mas a maior parte deles realmente se associou com uma ONG, certo? Algumas de âmbito doméstico e algumas de âmbito internacional. O que a gente percebeu muito na pesquisa, né? Que, por mais que, e a gente tem uma dúvida aqui, que eu vou passar para o próximo slide para vocês entenderem, quem nessa espécie de acoplamento estrutural entre organização internacional de direitos humanos, que é acostumada a peticionar, que tem dinheiro para peticionar, e o movimento social, quem que começou esse movimento? Foi o movimento social que trouxe o tema para a organização, ou foi a organização que cooptou aquele tema porque era do interesse dela? Essa resposta eu não tenho ela em definitivo para vocês, porque eu preciso fazer ainda, tem um doutorando meu que está fazendo isso, a pesquisa empírica de entrevista com as organizações, para saber como é que foi que esse movimento social chegou até vocês ou vocês chegaram até eles. O que a gente tem de antemão são algumas hipóteses de pesquisa. Por exemplo, as organizações são quem tem o know-how de como peticionar no sistema e são quem tem o dinheiro também, porque é muito caro peticionar no sistema. Cerca de $80 mil, mais ou menos, o custo de um litígio desse porte, né? Então, o movimento social não vai conseguir suportar isso sozinho. Ele vai se associar com essas grandes organizações, CEGIL, por exemplo, né? Etc. Como é que essa organização escolhe o tema? Geralmente, pelo que a gente está, assim, tratando como hipótese de pesquisa, ela vai escolher, dentre o rol de temas de direitos humanos, os temas preferenciais, que são, às vezes, ligados aos objetivos dela, ou daquele ano, ou de uma agenda da ONU, que elas estão abraçando, por exemplo. Então, eles vão se aproximar desses movimentos e, com isso, vão levar esses casos para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Como a gente tem um problema, né, que é bem real aqui no Sistema Interamericano, que a gente não tem acesso aos casos completos, a gente tem acesso aos relatórios de admissibilidade, as sentenças que são públicas, o resto tudo é fechado, a gente realmente não tem como acessar por uma questão de proteção das partes, dos vulneráveis envolvidos, enfim, mas que é bastante questionável também. A questão do sigilo é muito questionável, enfim, mas a gente não tem como saber necessariamente quais as demandas que os movimentos fizeram de alteração e quais foram de fato acolhidas. A gente tem um relatório, né? O relatório vai dizer, olha, eles pediram isso, o governo brasileiro alegou isso, os peticionários alegaram aquilo, mas a gente não tem o cotejo geral de todo o escopo do processo. Isso a gente não consegue ter também. Então, algumas lacunas vão ficar, né? Mas a gente percebeu que os movimentos sociais aparecem, sim, mas num grau muito menor dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 139, 20 casos, não é tão significativo, certo? Dentro desses 20 casos, a gente agrupou, porque tem vários casos em que mais de um movimento social estava associado ali, né? Tortura Nunca Mais, nesse caso mesmo do Herzog, tinha vários pequenos movimentos. A gente chamou de um único movimento social para não... Porque, na verdade, a temática era a mesma. Eram só
vários grupos que se associaram para discutir esse mesmo caso. Então, continuo defendendo, que era a minha tese de doutorado, continuo acreditando que os movimentos sociais vão ter uma relevância, né? No que a gente vai chamar de revolução semântica, revolução aqui, que Luhmann usa essa palavra, mas que significa transformação, né, de sentido, de semânticas consolidadas ao longo do tempo. Eles tentam muito pressionar isso. Né? Como eu falei, a pesquisa empírica, né, dá para fazer essa pesquisa. Se alguém tiver interesse em continuar a pesquisa, fica aí uma ideia, né? Teoricamente, pelo menos nesses casos, a gente percebeu que há, sim, esse potencial, né? É possível que os movimentos de desintegração, como chama o Campbell, eles consigam alcançar alguma coisa no sistema. Beleza, Fernanda, você falou que ia falar sobre o constitucionalismo do Banco dos Réus, está falando de movimentos sociais. Qual que é a ligação? Bom, são várias, né? Algumas são bem óbvias, né? Muitos movimentos sociais, na verdade, movimentos de protesto, fizeram as revoluções que deram início ao constitucionalismo. Isso é um ponto que é muito importante, mas não era o ponto principal que eu queria trabalhar. Uma coisa que eu comentei com vocês muito é que eu estava... Uma questão que me aquietou no meu doutoramento era: cadê a realidade dentro do meu texto? Tem um mito de Procrusto que vocês devem conhecer, né? Vocês conhecem? Sim, todo mundo que está escutando aí conhece o mito de Procrusto, que basicamente, para mim, tem muita ligação de como, às vezes, o judiciário produz jurisprudência. O que é isso? Bom, Procrusto tinha uma hospedaria, tinha uma cama de tamanho, tem duas versões, mas eu vou contar essa. Tinha uma hospedaria, tinha uma cama de tamanho único. Cada vez que um hóspede chegava, se ele era pequeno demais para aquela cama, ele era esticado. Se ele era grande demais para aquela cama, ele era cortado. Né? E muitas vezes, o que me parece que o direito faz, e para mim, por isso, também o constitucionalismo faz, e também tem que estar no banco dos réus, pelo menos para se auto-refletir, às vezes, tentar enquadrar a realidade ali dentro de uma moldura pré-estabelecida, cortando, às vezes, aquilo que considera que não vai entrar, extirpando, ou, às vezes, esticando para caber ali naquele sentido jurídico que foi fixado como verdadeiro. E eu comecei a me preocupar muito com isso. E aí, né? Cadê a realidade? Cadê, né, o mundo dentro do que eu estou pesquisando, etc. Então, eu continuo falando, com base em Luhmann também, ainda que é impossível uma visão completa do mundo. Continuo achando esse quadro aqui maravilhoso, né? Que se chama Outro Mundo, do Escher. Mas também tem essa visão aqui do Escher que eu acho bem bacana. Ele segurando um globo, né? Assim, uma esfera de vidro e se vendo refletido ali. Isso é realidade? E aí, eu vou pular aqui para falar desse quadro famoso do René Magritte, do surrealismo. Isso não é um cachimbo. E isso também não é uma Constituição. E era o ponto que eu queria chamar vocês para conversar. Porque aí agora eu vou me permitir ler, vou fazer uma coisa que não é muito comum no Brasil, né, Lucas? Mas em outros países, vou permitir ler o texto. Mas como eu tenho uma pegadinha de teatro, eu vou tentar ler de uma forma que não vai ficar tão chata, tá? Vou permitir ler para vocês o ponto que realmente foi para mim o ponto de virada, né, da minha trajetória de pesquisa. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os movimentos sociais entraram no direito constitucional um pouco, tem entrado no direito constitucional um pouco, e o movimento feminista também tem tentado entrar um pouco. Uma coisa que é muito importante, né, é que o direito constitucional ele não é neutro também, né? Se propõe ser neutro, mas, vamos lá, críticas reais. Quase todos os autores de direito constitucional são homens. Quase todos os autores de direito constitucional são homens brancos, muitos filhos dessa casa. Nada contra. Né? Mas e o resto das pessoas? E será que isso impacta ou não? Bom, para a Luhmann, que é quem eu estudei por muitos anos, isso não importa muito. Se é uma mulher, um homem, se é branco, porque ele vai olhar as comunicações, certo? Não vai se interessar muito quem produziu esse sentido ou não. Não vai achar que... Não é que ele não acha que isso não importa, Lucas, não sei se ele acha que isso não importa. Ele fala que não é
na perspectiva dele, não é necessário, para enxergar o que ele quer enxergar, olhar para isso, certo? E aí eu começo meu texto dizendo para vocês que por anos eu utilizei as lentes da teoria sistêmica, comentei com vocês, para observar o mundo. E uma metáfora, tem que ler aqui? Não te pergunto, você vai continuar, o PowerPoint tem que continua projetando ou não? Não, pode projetar tirar? o PowerPoint, Não, só para eles me enxergarem aqui. Tá, então, é só isso. Isso, pode tirar. Ótimo. Eles estão vendo o texto? Não precisa também. Acho que não precisa, né? Não precisa, pode deixar que só eu vejo. Ótimo. Fica até melhor, que daí eles Aí concentram fica só mais. você. Fica só... Oi, gente, tudo bem? Tá dando para escutar? Tá dando para acompanhar? Eu tô falando rápido, eu quero escutar vocês, tá? Bom, ótimo. vamos lá. Eu só vou terminar de clicar e começar na outra e eu já vou. Beleza, tranquilo. Lucas já leu esse texto também, porque eu já mandei para ele. Bom, não sei se ele leu, mas eu mandei para ele. Eu li até. Ele leu, deu até um parecer sobre o texto. Profundíssimo. Bom, então vamos lá. O que é a realidade, né? O Luhmann tenta falar sobre a realidade ficcional do direito. Para mim, uma das metáforas que eu sempre... Lucas, fecha a porta aí, não? Tá achando meio barulhento. Uma das metáforas que eu sempre gostei da teoria do Luhmanniana foi a metáfora do 12º camelo, que vocês devem conhecer, porque são alunos do Lucas, quem está aí também deve conhecer. Mas o que o Luhmann defende? Que o direito é uma ficção, certo? E isso eu sempre achei que realmente procede. Ele é um positivista. Não tem... Vamos seguir aqui com o texto, né? O direito tem um caráter de artificialidade, cria categorias. Se a gente for pensar epistemologicamente, é isso mesmo, né? Tudo é contingente, é o que o Luhmann defende. Não tem um substrato ontológico, uma essência que vai sustentar o nosso dever ser jurídico. Se A é B, deve ser, mas A e B podem ser qualquer coisa, certo? É isso. A gente constrói diferença como pessoa, coisa, diferença entre pessoa e coisa, entre posse e propriedade, e a gente dá aquele disfarce, acredita, e até acredita demais nesses mitos, que eles correspondem à realidade. Certo? Aí tem alguns casos que tiram a gente dessa zona de conforto. E o embrião? É coisa ou pessoa? Mas, em geral, a gente cria essas categorias e começa a olhar o direito como a cama de Procruz. Cabe aqui ou não? Estico ou corto o embrião? Certo? Mais ou menos isso. Até mesmo o postulado da dignidade da pessoa humana, para falar um pouco do tema, que é tão caro aos direitos humanos, onde eu também bebo bastante, e ao direito constitucional, que também é uma paixão, não passaria de uma construção, portanto, que é amparada também na memória do sistema jurídico. O que é isso? Um cabedal de semânticas que foi consolidado artificialmente no tempo. É assim, né? A família, eu inclusive acho que o direito das famílias, não é mais de família, né? Já tem dia das famílias, deveria inclusive mudar de nome. Na minha opinião, já não cabe mais. O que a gente está protegendo no direito hoje não é mais as famílias, mas o afeto responsável. E mudar a semântica muda muita coisa, certo? Não sei se vocês acompanharam esse raciocínio aqui, mas eu posso voltar nele se alguém tiver interesse. Então, enfim, o direito é uma ficção jurídica como tantas outras que a gente cria essas ficções como tantas outras, né? E o 12º camelo? Não sei se vocês sabiam, mas a história do 12º camelo ela é baseada no livro O Homem que Calculava, certo? Então, guardem essa informação que eu vou voltar nela na sequência. Mas o que vai falar o Luhmann? Mas, olha, vamos imaginar que a gente tem um beduíno que vai deixar uma herança na proporção de metade para o filho mais velho, 1/4 para o filho do meio, 1/6 para o filho mais novo. Vamos dividir 11 camelos, que é o que ele tinha deixado, nessa proporção testamentária. Metade de 11 vai dar 5,5, né? A conta não vai fechar. Isso de dividir no meio me lembra muito uma história bíblica, que é a história do rei Salomão. Vocês lembram dessa história? Em que duas mães, aliás, duas prostitutas, guardem isso, tá? Que a gente vai voltar nessa história também. Elas vão reivindicar a maternidade de um menino. Na verdade, um deles vai morrer, o outro vai ficar vivo, enfim, a história é um pouco mais longa. E aí, o que o rei vai fazer para saber quem é a verdadeira mãe? Fala, ó, vamos cortar essa criança no meio. A mãe real, tá? Ela fala, não, é da outra, porque ela prefere ter o filho com outra mãe do que ter no partido, certo? Então, ela, para ter o filho vivo, não impede, né, ou se priva de tê-lo. Bom, vamos voltar ao 12º camelo, para a gente resolver, vocês sabem disso, para a gente resolver a ficção, né? E aí que o Luhmann vai falar que esse é o caráter artificial do direito. Para resolver a divisão da herança, a gente tem que chamar um terceiro, que é um juiz parcial, né? Para ajudar nessa conta. E ele vai emprestar um camelo, você sabe já o resultado. Tudo
vai dividir certinho, né? Então, divide 12 agora por 6, divide 12 por 4, divide 12 por 4 por 6, e a gente vai ter, por 2, a gente vai ter aí a divisão certinha, 11 camelos, ainda devolvemos um camelo ao juiz, que proporcionou que a justiça fosse feita no caso. Isso da justiça, gente, né, não foi algo que o Luhmann falou. Me parece que foi assim que o juiz se sentiu. E foi dormir o sono dos justos. Certo? Bom, é uma ótima alegoria essa história, mas com o tempo eu passei a entender que todas as pessoas dos exemplos eram homens. E isso não era algo trivial. Por mais que tenha passado batido, né, para mim por um tempo, o fato é que fossem mulheres as herdeiras, elas ficariam provavelmente sem as heranças. Se fosse o beduíno uma beduína, ele não teria patrimônio, teria muito pouco para partilhar. E, bem, isso é muito mais que uma mera ficção, muito mais que uma mera construção. Essa é uma história de poder, de como o poder for naturalizado como pertencente ao sexo masculino. Estou falando aqui com um público só masculino, gente. Os homens foram construídos... Aqui, nesse momento aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Os homens foram construídos como proprietários, como transmissores de herança aos seus varões. E um outro homem, um juiz, foi o chamado para interferir e fazer a conta fechar. Eram eles que calculavam, vocês lembram da referência da história? E as mulheres? Bem, essas ficavam no lar, né? Ternas, dóceis, lindas, amáveis, livradas dos pesares da vida e das contas que envolvem camelos. Isso não vale para todas, né? Mais tarde eu vou falar do tema das empregadas. No máximo, elas aparecem nas histórias, sempre adjetivadas. Eu me pergunto por que diferença faz elas serem prostitutas na história bíblica. Se fossem elas outras coisas, não estariam brigando ali pelo filho igual? Pois bem, as mulheres são sempre retratadas como aquelas que amam e amam até demais. Mas essa também é uma ficção e pouca gente entendeu isso. Isso tampouco é trivial. A questão, contudo, é que esse juiz do 12º camelo consolidou uma jurisprudência referente à divisão da herança. E, a partir dali, todos os juízes, e recentemente também todas as juízas, passaram a emprestar os seus camelos para as contas dos demais. E o resultado disso foi que todos dormiram em paz, menos as demais mulheres, que continuaram excluídas da conta. Isso porque elas seguem amando demais. Abnegadas, elas seguem escolhendo o conforto do lar e deixam-se de lado por amor aos filhos. E para garantir que eles não sejam partidos no meio, partem-se elas mesmas. Isso é uma ficção que as mulheres juízas também não sacaram. Talvez porque elas deleguem, muitas vezes, o seu amor de mãe para outra mãe, geralmente negra, mãe de um outro filho que não seu, mas que deixa o seu próprio com outras mães para não ter que parti-lo. E parte-se ela, a mãe negra, parte-se nas horas perdidas e não recompensadas num ônibus ruim, superlotado, em cargas horárias extenuantes. E as outras mães que ficam com seus filhos negros o fazem por amor. Afinal, o que resta às mulheres de todas as cores se não seguir amando, já que não são boas em matemática? Foi isso que nos disseram, foi nisso que acreditamos, mas isso também é uma ficção. E antes de mais nada, gente, eu quero fazer uma redenção às mulheres brancas da história. Não é uma redenção total, mas da forma como eu narrei, parece que eu estou culpando elas, né, por tudo que aconteceu, principalmente por elas terem babás, pelo menos as babás não são mais escravas, ou são. Aliás, corrigindo, né, quem tem as babás não são as mães, são os filhos. Ou como prefere a Vera e a Conelli, as famílias. Os meus também têm, então não vou por esse lado, né? Até porque isso seria uma ficção, não o fato de que muitas não foram alforriadas, né, mas a culpa que não é só das mães brancas. O fato é que as mulheres negras sempre foram forçadas, não estou falando nenhuma novidade aqui para vocês, a trabalhar, porque foi isso que a história construiu socialmente para elas. E até recentemente, as mulheres brancas não se incomodavam com isso, aparentemente, e dormiam o sono das boas esposas, que era tudo que elas podiam ser. E nisso também há uma relação de opressão, não tão perversa quanto a outra, mas uma relação se naturalizou, né? Uma ficção se naturalizou. Voltemos à redenção. Ninguém questiona aonde estão os pais dos filhos das juízas, que a história recentemente permitiu que fosse algo além de prostitutas e boas esposas. Quando falamos, eu repito, elas não têm, quem tem são os filhos, parece que a gente está
as culpabilizando por terem deixado de amar os seus filhos, como se fosse bem assim, e eu garanto que não é. Rendendo-se ao pecado do capital. As que se rendem ao pecado capital, então, essas são muito mais crucificadas. Falando assim, até parece que elas, as juízas, principalmente as com os filhos e mães solo, sim, elas também existem, né? Não partem-se ao meio para cumprir as mesmas metas do CNJ, ao mesmo tempo que ainda ficam com a lista do mercado, dos médicos, da gestão da casa, das empregadas, das babás, ao contrário dos homens juízes. E me corrijam se eu estiver errada. Não tem relação aqui, fora desse mundo, fora das relações de poder. Aqui só vou fazer né, para não ficar muito chato, talvez seja um pouco enfadonho, mas eu não consigo falar da mesma forma quando eu leio, quando eu falo. Mas eu estava assistindo a palestra da Carmen Lúcia esses dias e ela comentou que um colega falou que não faz diferença que ela fosse mulher. Não tinha diferença ali naquele locus, na STF, que ela fosse mulher ou não. E ela deu uma resposta que eu achei bem interessante. Ela falou, então me diga o que você vai comer amanhã. O que tem na sua geladeira. Como que está a despensa da sua casa. Porque eu sei. E aí, aparentemente, pelo que ela contou, ela não falou quem foi o colega, houve um silêncio sepulcral. Certo? Bom, faço outra redenção aqui, tá? Essa é muito mais sujeita às críticas, eu sei, mas babá, se for uma profissão bem paga, dignificada, não tem problema que continue existindo, mas como escolha e não como imposição. Claro que aqui eu não vou desconhecer que a falta de escolhas gera as imposições, ainda mais num país que não tem um estado de bem-estar social efetivo. E que eu sei também que muitas são babás porque sequer tiveram oportunidade de aprender matemática, certo? Mas eu vou voltar aos homens. Voltemos aos pais. Por que raios os deixamos assim tão fora dessa história toda? Para que calculem melhor? Bom, se a gestão da casa fica em cargo das mulheres, o fato é que elas calculam muito bem, talvez até melhor, só que elas calculam pequenas quantias, que é o que dizem do que a casa precisa. E aí outra ficção se revela. A casa, saindo das alegorias, né, indo para o mundo real e nada ficcional, e a história da Ana Hickman essa semana mostrou que tampouco tem classe social, né? Não é nem de longe um ambiente tranquilo, terno, acolhedor. Os dados indicam esse ambiente de muita violência, como você sabe, não só para as mulheres, como para as crianças, para todas as pessoas vulneráveis que estão ali. Isso porque nós associamos aos homens, e eu estou falando isso com risco de ser apedrejado aqui, né? Não apenas as habilidades matemáticas, mas também as agressividades, os instintos incontroláveis sexuais, né? E o destempero. Afinal, né, se eles ficam alijados desse ambiente tão tranquilo que ela vai passar, cozinhar, gerir a casa, cuidar da casa, dos filhos, e, enfim, algo tão fácil que quando eles sentem raiva, e que sempre está justificado da parte deles, eles geralmente recorrem à agressão. E é natural. Pelo menos era natural, né? Até pouco tempo. E isso também, a gente sabe, é uma grande ficção. Claro que eu estou generalizando aqui, porque eu quero chamar a atenção de vocês. Há homens feministas, espero que seja o caso de vocês. Mas eles são poucos, e eu estou tentando ampliar. Então, aqui aproveito para homenagear meus filhos, Otto e Max, com 3 anos e 2 anos. Otto, inclusive, chegou em casa esses dias para mim, falou uma coisa incrível, eu fiquei super feliz, falei, né, e falo orgulhosa desse exemplo. Ele chegou e falou, mamãe, por que só as meninas podem ser fadas e bruxas e só os meninos podem ser monstros e lobisomens? E eu falei, nossa, criança com 3 anos, né, fazendo uma reflexão filosófica, né, da naturalização dos papéis. E eu achei super lindo, e até que caiu minha ficha. Eu tenho culpa nisso, porque quando eu brinco com ele, eu sempre faço a fada ou a bruxa. Eu nunca faço a monstra ou a lobiswoman, sei lá, como é que pode ser, né? Eu naturalizei também com ele esses papéis. Mas ele, veja, o título do texto que eu coloquei nesse primeiro momento é Não se nasce feminista, torna-se feminista. Ele vê as coisas diferentes, porque ele não está ainda imerso nessa nossa cultura. Então, ele conseguiu colocar um questionamento, né? Enfim, pode existir bruxos, fados, né? Por que não? Eu espero não ter sido enfadonha. E agora, né, eu acho necessário contar para vocês como é que foi que essa Barbie aqui saiu da caixinha. Espero que tenham visto o filme, né, para entender a referência. Né? Foi quando passou por um divórcio. E ela não ficou com a casa do Ken, com o carro do Ken, bela no seu mundo cor-de-rosa, ela ficou endividada. Dos 11 camelos, uns foram gastos para manter o padrão de vida dos filhos, outros ficaram com o Estado na forma de altas custas judiciais, não sei como que é aqui, mas no TJJ é altíssimo, né? Outros com os advogados, né? Esse dinheiro um pouquinho melhor investido, porque, né, eram feministas. E outros tantos foram ocultados pelo Ken,
que não concordava, né, em partilhar o produto do seu trabalho árduo com a Barbie, que nada mais fazia do que brincar de casinha, de boneca, com os filhos, de madrugada, esgotada, no limite. Mas isso quem não viu, porque ele estava dormindo o sono dos bons maridos. Estou tentando falar numa linguagem simples, porque quase ninguém leu minha tese de doutorado. Vamos ver se agora alguém lê, né, o que eu estou falando. Então, eu quero mesmo. Meu pai que me ama não passou da página 10, vai ter algo errado. Então, me desculpem se vocês estão achando um pouco científico. Tudo que eu estou falando para vocês aqui eu tenho referência, mas eu estou tentando transformar numa linguagem para que as pessoas compreendam um pouco mais, ou que eu me faça entender melhor, né? Então, saindo da Barbilândia, né, a jurisprudência dos tribunais do mundo real, reafirmada ao longo dos vários anos por vários quens, e daí uma redenção para a gente, né, para as mulheres, as poucas que chegaram lá, a maioria branca, diferente das empregadas, né, negras, elas tiveram um pouco a ver com isso. E aí a jurisprudência, né, construiu uma ficção chamada 30% dos rendimentos do quem? Ou melhor, 5, 10, 15, né? 20, raramente algo além de 30%. Afinal, os homens que calculavam e que tinham o privilégio de calcular melhor, né? Eles chegaram à conclusão de que as crianças, né, e a pensão em geral é para elas, e as mulheres que dão seu tempo para os seus cuidados, as empregadas, as babás, as avós, as irmãs, geralmente uma mulher, raramente um homem, precisam, quando muito, de 30% para seguir sem o pai. Já os pais vão precisar sempre do seu 70% garantido, porque o lar é barato e bem eles não são do lar, né? Certo? O lar é de graça. O trabalho que lá se realiza nada custa. Ou custa muito pouco, embora tudo valha. Recomendo a leitura de um livro que vai falar por que Adam Smith foi o Adam Smith. Se chama... esqueci agora o nome do livro, vou lembrar daqui a pouquinho. Mas basicamente é o seguinte, o Adam Smith foi o Adam Smith porque ele morou com a mãe. A vida inteira. E a mãe cozinhava, lavava, passava, e ele só precisava ficar escrevendo. E esse é o trabalho invisível que a gente não conta no direito, certo? Bom, então vamos lá. O lar é de graça, né? Custa muito pouco, porque ele é feito com amor. Lembra do amor? Né? O amor, você sabe, ele não se cobra, a menos que ele provenha dos pais. E aqui eu estou falando para chocar mesmo, né? Porque o amor do pai geralmente redime ele de tudo, até porque ele não aprendeu a amar enquanto calculava. Bom, e as mães? As mães partem-se pelos e para os filhos nessa equação que nunca fecha para elas, nem emprestando o 12º camelo. Me desculpe se eu fui longe demais ao revelar essas ficções. Na verdade, eu não fui nem um pouco original, tá? As feministas todas vieram antes. A professora Maria Cecília falou aqui para vocês de interseccionalidade, falou, né, que já tem na sociologia pesquisas falando sobre os temas do racismo, do feminismo, do classismo, não tem entrado no universo do direito, mas o direito sempre meio devagar, né? Vai aos pouquinhos entrando nisso. Então, eu não vou fazer também a redenção dos homens, eu vou deixar para vocês, para o Lucas Amato, né, fazer essa redenção, tá bom? Até porque, eu vou ser lumaniana aqui, toda observação vai ter um ponto cego, espaço não marcado, né? E eu não quero fugir do tema. O que eu estou estudando hoje para falar para vocês, assim, por que, na minha opinião, o constitucionalismo não pode ser entendido como neutro, porque nenhuma norma é neutra na interpretação, na hermenêutica. E a minha pergunta é, se Hermes fosse uma mulher? Certo? O que mudaria? Mudaria alguma coisa ou não? O que eu discuto hoje? Nos últimos dias, as feministas todas estão comemorando que saíram algumas decisões esse ano que consideram o trabalho da mulher como parte do cálculo da proporcionalidade, porque vamos lá, vou lembrar de direito de família, para quem não lembra, a pensão alimentícia é calculada no trinômio, para a maior parte, né, esmagadora dos autores, necessidade, capacidade, certo? E proporcionalidade. Na conta de proporcionalidade, sempre se dividiu, e eu estou falando sempre, eu estou me baseando numa pesquisa da Federal do Paraná, que constata que desde 1950, da professora Ana Carla Matos, desde 1950, repito, 1950, se estipulou o critério de 30% com base em nada, por costume. Certo? Por costume, em 1950, começaram a se estipular esse percentual de 30%. E ele, então, há 73 anos, acriticamente aplicado nos tribunais brasileiros. Certo? Isso é muito problemático. Né? Primeiro, porque a sociedade mudou muito.
né? E a gente teve essas semanas, que eu falei para vocês, algumas decisões falando, olha, o trabalho que as mães têm, ele deve entrar no cálculo de proporcionalidade. Ela não precisa entrar só com o dinheiro, porque ela não entra só com o dinheiro. Porque, vamos lá, as mães que eu estou falando, porque geralmente a guarda efetiva é delas. Pode até ser compartilhada, mas efetivamente alternada quase não tem. E efetivamente a maior parte das mães é que moram com os filhos. Então, ali no dia a dia, certo? Então, as decisões recentes, baseado no protocolo que o CNJ adotou como obrigatório esse ano, falando que todo juiz e juíza, né, tem que estudar questões de gênero, raça, classe, né? Ou seja, assumindo que a gente está ultrapassado, não incorporou isso ainda nas nossas decisões. Recentemente, então, baseado nesse protocolo, as decisões surgiram. E aí todo mundo ficou super feliz. Nossa, que bacana, os tribunais, Tribunal do Paraná, Tribunal de Goiás, tem um outro que eu esqueci agora, produziram decisões recentíssimas, estou falando de 15 dias, um mês, certo? Incorporando essa hora. E aí, adivinha o que eles fizeram? Continuaram dando os 30%. Muda o fundamento, mas não muda o resultado. Muda o quê? Afinal de contas, me pergunto eu. Então, uma das questões, né, quando eu comecei a estudar, que agora, eu até pensei, nossa, agora eles, né, minha pesquisa vai se perder, será? Porque estão tendo decisões considerando isso, mas me parece que ainda é muito pouco. Não é só o tempo que não é mensurado, tem outras questões também muito mais complexas que não entram nesse cálculo. E a proporcionalidade, que é um critério constitucional, né, que tem que ser levada a sério. Ela hoje é reduzida realmente numa cama de Procrusto que está, na minha opinião, cortando, né, a maior parte das mulheres que tem que sacrificar imensamente para poder criar os filhos. A gente tem que lembrar que no Brasil não tem creche pública integral, não tem escola integral praticamente para ninguém, certo? O judiciário não pode fazer nada? Pode, porque quando ele canateia e fala bota na creche, vai para a creche. Então, o judiciário tem um papel, sim, a desempenhar e pode mudar essa realidade. Primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o nosso véu da ignorância, para usar, né, um dos exemplos da filosofia, mas a gente primeiro precisa ter contato com essa realidade e entender que a gente está reproduzindo decisões há anos, considerando elas verdade absolutas, esquecendo que ela é uma criação, uma ficção, que é artificial. Né? Então, aquela foto não é uma Constituição. A Constituição é outra coisa. A Constituição é a concretização desse direito, que vai perpassar, e aí, as nossas pré-compreensões. Aí, nesse momento, eu vou lá para a hermenêutica, né? Vai passar nossas pré-compreensões. Eu vou ser heideggeriana, gadameriana, enfim, vou seguir o caminho do Lenny Streck um pouco aqui nesse momento, mas e divergindo também um pouco dele, porque eu tenho a visão do mundo que ele não tem. Eu sou mulher, ele não é. Né? Ele não sabe como que entrar numa sala de aula como mulher, num curso majoritariamente de homens com 24 anos, e ter questionado o tempo inteiro o que você sabe. Eu sei. Certo? Inclusive, estava falando com ela, Vieira, que esteve aqui no lançamento do livro do professor Conrado Ubner. Ele falei, professora, a senhora percebeu alguma coisa? Ela, olha, o meu cargo, ele me imunizou, né? Mas o mundo está aí, do jeito que eu comentei com vocês. E a gente erra, mesmo quando a gente quer acertar. Porque eu falei pro meu filho que eu sou a fada, que eu sou a bruxa, e nunca falei que eu sou a monstra. Agora eu vou mudar. Eu também estou imersa nessa cultura. Eu não estou falando aqui, como diz o Luhmann, cavalgando um cavalo selvagem, certo? Achando que eu sou dona da verdade. Eu estou aqui me rendendo à ciência e dizendo, a gente precisa pesquisar. O que a gente conseguiu? Uma autorização do Tribunal de Justiça de Goiás para acessar os autos em segredo de justiça. Claro, anonimizando os dados, resguardando o nome do julgador, de partes, etc. Mas sem isso, eu entro no mesmo problema que eu falei para vocês lá do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Vai continuar falando que é mimimi. Se eu não tiver dado, e eu não tenho dado porque é também uma estratégia de poder não divulgar dado. Várias vezes, quando eu vou dar aula, tem algum juiz, algum defensor, enfim, alguém que exerce um cargo, ele fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E às vezes eu pergunto, você está fixando 30% do salário mínimo? Tô. Eu falei, isso dá quanto? E eles não sabem. E faz o cálculo na hora lá, desesperado, passando vergonha. Né? E quando se dá conta de quanto está dando no mês para uma mãe com 1, 2, 3, 4 filhos, fala, poxa, eu pergunto, você tem filhos? A pessoa fala geralmente que tem. E eles gastam isso em quantos dias ou em quantas horas? Porque essa pensão, né? Enfim, esse valor
que geralmente é fixado nos tribunais brasileiros, ele corresponde a 1%, às vezes até menos de 1% do salário do ministro do STF. E em locais, em tribunais que não tem teto, de verdade, porque tem indenizatório pra caramba, corresponde o quê? E aí a gente está ali, né? Julgando que os filhos dos outros não precisam de nada para viver. E o judiciário tem que se comprometer com essas causas, me parece que essa também. Hoje, o que eu pretendo fazer é construir uma nova fórmula, enfim, um novo critério para substituir esses 30%. Às vezes eu sei que tem que ser uma coisa muito, enfim, muito fácil de ser aplicada, porque eles têm metas do CNJ para bater. Se tiver que demorar mais ainda nos processos, eles não vão aplicar nada. A gente tem que ser realista. E esse é o nosso desafio, por isso que a gente está aqui, né, discutindo na academia, que é o espaço adequado para isso, né? Então, basicamente, isso eu queria falar para vocês, certo? Que hoje a minha pesquisa vai nesse sentido, como que eu cheguei aqui, os caminhos que eu trilhei. Eu não rompi com o Luhmann, né? Não rompi com o Luhmann, só acho que ele não dá conta do todo, como ele mesmo admite, e outras visões são possíveis. Inclusive, quando eu vou dar, os alunos falam, professora, mas você é só feminista? Não, você vai incorporar essa visão também no seu olhar, né? É também o olhar de raça, também o olhar de classe. Isso não é algo fácil. Eu termino dizendo e aconselhando a todo mundo que estava escutando aqui, como aconselhava o Luiz Alberto Bará para mim, quando eu estudei com ele, vá para o divã. É no divã que o poder do inconsciente na produção da decisão aparece, né? Mas a gente tem o nosso divã coletivo, né? Eu acho que a universidade tem o papel de colocar os tribunais, etc., no divã, para se autopensar, se autocriticar, se olharem nesse espelho refletido, essa realidade que não é necessariamente o real, mas aquilo que a gente criou como real, e que marcou como real, e que está marcando nossas decisões, né? E a gente naturaliza, porque eu termino falando para vocês que eu me tornei professora de constitucional ao longo do caminho. O concurso que eu passei é de filosofia geral, ética, hermenêutica. E aí eu entrei na Universidade Federal de Goiás, estava com uma lacuna lá, não tinha ninguém para aula de constitucional. Eu sempre gostei, sempre de direitos humanos. Fui dar aula de constitucional. E quando eu leio os livros de constitucional, eu vejo que todos os exemplos são feitos por homens brancos. Eu vejo pelos exemplos. Ou vai trazer discussões, por exemplo, de liberdade religiosa, lá do direito norte-americano, que é uma realidade totalmente diferente do nosso direito, que tem outros conflitos, que tem outras questões, a nossa realidade é muito diversa. Então, a gente precisa fazer essa aproximação entre norma e realidade. Isso não é nenhuma novidade, mas a gente precisa, às vezes, gritar isso, pesquisar e mostrar com dados concretos que isso não está acontecendo para ver se muda. Então, não é só os movimentos sociais que têm esse papel, não quero delegar tudo para os outros, eu acho que a academia tem esse papel também. Né? Não sei como é que vocês estão pesquisando, enfim, isso que eu falei para vocês ter algum sentido também, né? Porque eu acompanhei essas aulas que o professor Lucas comentou, da professora Cecília, depois do João, né, que apresentou a tese de doutorado. Não sei se fez alguma conexão não com vocês. E eu falo rápido, e falei rápido propositadamente, porque eu não quero ser dona da verdade, é o último dia de aula deles, né? Eles vão sair comer uma pizza depois. Eu não quero incomodar muito vocês, e também porque eu queria ouvi-las e ouvi-los, saber se para vocês o que eu falei tem algum sentido, impactou, não impactou, é uma obviedade, todo mundo já falou, não precisa pesquisar, né? E se concorda comigo que o constitucionalismo também precisa ir para o banco dos réus, precisa também ser repensado por esses viés e outros que também talvez eu não tenha condições no momento, talvez nenhum de nós nesse momento, de dar conta, né? Porque o que não é nomeado, né, não existe. Feminicídio. As mulheres morriam por ser mulheres, né? Não se torna-se mulher e morre-se por ser mulher. Não foi eu que inventei essa frase, né? Mas ele só passou a ter nome agora. Só passou a existir juridicamente agora. E assim muitas outras coisas vão acontecer. As ficções, elas vão sendo criadas, né? Ainda bem que algumas vão ajudando a gente a entender melhor o mundo e a transformá-lo. Parece que é assim, e eu sou uma otimista do direito. Eu não estou estudando momentos que o professor Campilongo chamou de integração, que quer destruir o direito. Eu ainda acredito que o direito tem esse poder de transformar a realidade de alguma maneira, né? Ainda estou talvez nessa ingenuidade, né? Mas é nesse sentido que as minhas pesquisas estão indo. Eu queria ouvi-las e ouvi-los, saber se alguém tem algum questionamento, enfim, né? Tentei ser bem objetiva, que espero ter alcançado a todas e todos. Alguém aí
Quer falar? Deixa eu ver aqui. Tem um negocinho aqui. Cadê o Lucas? Ah, tá, o povo. Alguém quer falar alguma coisa aí? Quer perguntar alguma coisa? Dá para ouvir se vocês ligarem o microfone? Não sei. Acho que dá, né? Alguém aqui da sala? Só homem, gente. Só homem na sala hoje. A única aluna mulher é Marília. Tá. A Elizabeth também? A Marília escutou de casa. Ela tinha um justo motivo. Né? Mas aqui estou só com os meninos, estou com medo. Será que eu consigo sair da porta hoje? E aí? Seu nome? Rodrigo. Excelente apresentação, obrigado pelo conteúdo. Tenho milhares de perguntas, vou tentar ser objetivo. Certo. Vocês estão escutando? Tá. Parece inescapável pensar que, e aí me parece, eu estou assumindo algumas verdades, que a senhora coloca muito uma questão de um pensamento político progressista que bebe de alguma fonte identitária do modelo americano. E aí eu vou contrapor o modelo brasileiro de progressismo, que normalmente é o de classe, marxista, ou não marxista, porque me parece, e eu não quero fazer no reducionismo, mas eu juro que quero ser conciso, então parece que no fundo sempre existe um problema de como o capitalismo é estruturado, e eu não me filio à corrente progressista de classe, tampouco me filio à corrente progressista identitária, mas e aí vou citar o grande autor e pensador contemporâneo Mike Tyson, né, que diz que todos nós temos um dono até tomar um soco na boca. Né? Então, quando eu começo a encarar essas realidades que a senhora coloca, são realidades chocantes, eu sou filho de mãe separada, conheço divorciada, conheço esse drama muito bem. Me parece que, no fundo, a gente tem uma questão que é intransponível, que é o modelo é desenhado para que a gente fique combatendo uns aos outros enquanto os verdadeiros donos desse desenho constitucional, jurisprudencial, etc., nos mantenham em um estado permanente de guerra de um contra o outro, na visão de Hobbes, mas sem perceber que os problemas são de fundo e aí puxando, meu argumento vai ficar cada vez mais maluco, né? Mas, não, eu estou entendendo. Quando eu penso, por exemplo, em Mandela ou Martin Luther King, falando sobre a questão da apartheid, eles vão dizer que o problema está no sistema que cria os vilões e não no combate aos vilões em si. Então, como que a senhora concilia, e desculpe se eu assumir qualquer... Não, eu acredito que eu entendi o que você quer falar. Bem interessante a sua reflexão, na verdade. É difícil assumir o papel de tentar mudar o sistema por dentro, né? Porque a história da humanidade, talvez, aí pensando sociologicamente, não é tão favorável, assim, não mostra, assim, não é tão otimista quanto eu estou fazendo parecer aqui, né? Então, se a gente for pensar, as conquistas, elas foram muito sofridas, elas ainda estão à margem, e, de fato, existe muitas coisas por trás mesmo das normas que mantêm essa situação como está. Uma coisa, por exemplo, que me chama muita atenção é a apropriação hoje, vocês podem perceber isso, do tema dos direitos humanos pelas instituições, pelas empresas. Eles vão se apropriar mesmo desse tema. Vocês podem observar, né? Estão se apropriando desse tema. Tudo é para a proteção de direitos fundamentais, enfim. Eles têm se aproximado desse discurso porque perceberam que essa é uma forma de deixar a gente um pouco mais acomodado, né? Então, tem o caminho de acreditar que a revolução é a única alternativa que vai transformar, mas também a história da humanidade não mostra tantas conquistas quando isso aconteceu, né? E, assim, eu entendo perfeitamente seu ponto. Eu acho que ele é intransponível mesmo, porque ou você vai admitir que o direito tem esse problema estrutural que é impossível de mudar, porque ele nasce problemático, né? Ou você vai tentar acreditar que é possível, enfim, porque ele tem aí positivismo de combate possível, de efetividade de direitos que é possível de transformar algumas relações. Não 100%, mas talvez diminuir essas hierarquias. Diminuir isso. Exemplo que a gente tem disso hoje, saindo aqui do exemplo que eu dei, mas a apropriação que está acontecendo, até assim, a tentativa que está acontecendo de pensar o orçamento público a partir desses critérios que a gente começou. Raça, classe,
finalmente, né, a gente começou a perceber que não adianta garantir direito, tem que ter dinheiro para esses direitos se concretizarem. Então, existe um grande movimento, até lobista mesmo, né, de entidades, de movimentos sociais que estão trabalhando com orçamento para tentar colocar esses direitos no orçamento, senão não adianta nada. Isso não garante nada. Essa é uma tentativa também de mudar o sistema, inclusive político, né, orçamentário, de falar, né, de dentro do sistema. Me parece, né, tem um amigo que ele dizia o seguinte: imagina que você possa ver o mundo, ele diz para explicar aluno. Você pode olhar o mundo ou pelas lentes, né, ou você filma a realidade sem som, né, filma a realidade, fica olhando ali as imagens, ou você grava a voz, né, e não tem como juntar essas duas questões. Então, o Luhmann escolheu esse caminho de estudar a sociedade a partir da comunicação, porque a comunicação, no final, que fica. A gente vai, a comunicação fica, enfim. Mas foi uma escolha epistemológica que tem pontos cegos e não vai dar conta do todo. Se você for perguntar para mim, tem como conciliar, né, uma desigualdade social gigante, né, com uma utopia, se for pensado assim, que é o próprio texto constitucional, eu diria que é bem difícil. Mas vários jeitos. Saúde, por exemplo. Saúde é um direito que me parece que já melhorou muito por causa das decisões judiciais. Essa é a minha percepção, assim, de quem acompanha um pouco o sistema, né, nesse sentido. Mas em vários outros pontos ele realmente não vai conseguir mudar nada. Não tem uma resposta para o seu problema, né? Mas, não sei, né, você falou, não quero reduzir, né, entre identitarismo, obrigada, identitarismo, né, e entre classismo, né, que são realmente expressões bem próprias. Me parece que o movimento identitário está muito crescente no Brasil hoje, mas é uma pauta que está se somando, né, a pauta do classismo, me parece, do Brasil. Não tem não tem tanta essa ruptura, né? Enfim, mas elas são observações que muitas vezes podem se complementar. Não tem problema das continuações. Agora, elas em si vão resolver o problema? Não. Mas elas estão ali para, pelo menos, tentar mover dentro do sistema essas estruturas para tentar alcançar outros objetivos. E, às vezes, elas conseguem. Às vezes, o direito se fecha e fala, aqui não vou mexer. Taxa de juro. Não vai mexer em taxa de juro, né? Vai mexer em várias outras questões. Tem questões que não vão entrar na pauta. E essas questões não vão entrar na pauta nem se os movimentos saem nas ruas, se estão em São Paulo, seja tomada pelas pessoas falando não pagam, não peguem mais empréstimo com essa taxa de juros. Isso também vai mudar. É um paradoxo mesmo. Você falar que tem uma única solução possível e que a outra solução ela tem que ser renegada. Não, a história da humanidade está aí para mostrar que nenhum dos dois deu totalmente certo. A gente está naufragando um pouco nesse mar revolto, sem leme. Né? O que a gente está tentando aqui é falar, ó, o Sol é para lá, né? A Terra é realmente redonda e o Sol está indo para lá, o vento, tentando entender cientificamente para a gente dar conta da realidade. Agora, enxergar a Terra lá do espaço é outro panorama. Enxergar de perto, e me parece que esse que é o problema do direito, enxergar de perto os problemas, também a gente não consegue fazer adequadamente. Primeiro porque a gente tem que fazer nossa meia-culpa, né? Sim, você é filho de uma mãe, né, que enfrentou a vida mais sozinha, digamos assim, né? Mas ainda assim, provavelmente, mais privilegiada do que a pessoa que estava trabalhando na sua casa. Né? Enfim, estou chutando. Né? Não foi o caso? Não. Mas, enfim, mas que bom que você chegou aqui. Sim. Há poucos anos você não conseguiria. Essa que é uma questão. Então, eu vejo um pouco disso como professora também. Né? Vejo que a cor da universidade mudou. A renda da universidade mudou. Da universidade pública, né? Mudou. Né? Isso acho que tem impacto no futuro. Representatividade importa, sim. Eu tô falando para vocês, antes de ser mãe, eu não tinha noção do que eu falei para vocês aqui agora. Antes de me divorciar, eu não tinha noção do que eu falei aqui para vocês agora. Então, o mundo vivido, sim, ele importa. E múltiplos mundos vividos são enriquecedores.
né? A gente tem o quinto constitucional para isso, mas ele não funciona assim. Porque é só a mesma classe que está ascendendo lá, então não vai mudar. Quando não chegar uma mãe, sei lá, que foi talvez empregada doméstica, tal, aí chegue lá a ser desembargadora do tribunal, aí quem sabe a gente tem alguma esperança. Mas, enquanto isso, vai ser passo de formiguinho. Né? Enfim, tentei ser otimista, ele me fez ir para o pessimismo. Mas eu ainda assim continuo sendo otimista. Né? Alguém aí, Marília, Adriano, não sei qual que é a ordem da fila, vocês podem escolher. Marília ou Adriano? É Adriano que levantou primeiro. Adriano, vai lá. Na verdade, eu ainda estava meio formulando, né? Mas assim, é algo um pouco mais objetivo, né? Acho que, em primeiro lugar, agradecer à professora pela aula, né? Assim, existem diversos pontos, né, que foram colocados, né, geraram reflexões assim bastante profundas, né? Acho que as considerações, né, principalmente essa questão relacionada a como, né, o sistema, não sei se desde agora ou desde sempre, tem servido a invisibilizar certas relações, né, sociais que, embora tenham uma significativa relevância para a própria constituição de todos nós como seres humanos, acredito que todo mundo tenha uma mãe, né? Então, acho que isso é comum a todos, é completamente subjugado e desconsiderado do ponto de vista jurídico-normativo, né? O que implica inclusive, uma grande distorção que eu nunca tinha percebido, né, da forma como eu percebi agora, em relação à pensão, né? Porque esses 30%, né, que é cobrado do pai, considera todo o cuidado invisível, né, exercido com a mãe, quando é ela, né, responsável por ficar com a criança, que venhamos e convenhamos, é a maioria das vezes, né? Aqui acho que vale a pena a gente falar que ninguém está generalizando nada, mas uma pesquisa empírica evidenciaria que a maior parte das crianças tende a ficar muito com a mãe, porque inclusive essa é a jurisprudência dos tribunais, né? Então, há uma sobrecarga, né, em relação à mãe, não só do ponto de vista financeiro, mas do próprio ponto de vista do desenvolvimento pessoal. Porque na medida em que ela tem que se dedicar ao próprio filho 100%, dedicar boa parte dos seus recursos para a manutenção dessa criança, ela também tem que dedicar tempo de trabalho, tempo de lazer e outras coisas nesse sentido. E assim, isso foi algo muito interessante, porque eu, como homem, né, nunca tinha escutado, né, a expressão economia do trabalho, né? Eu vinha escutar isso mais recentemente, entender um pouco melhor, né? Ainda não entendo muito bem o tema, né? Mas assim, não é desprezado só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista econômico, né? Afinal, acho que tem uma pesquisa, né? Eu só não lembro a referência agora, mas que tentou contabilizar nos Estados Unidos, né? O quanto seria o custo do tempo de cuidado empregado pelas mulheres nos serviços domésticos, e era a cifra de bilhões de dólares. E aí eu me pergunto, né, se isso decorre, né, do fato de que né, as principais posições de poder que estruturam e organizam as nossas relações sociais, seja do ponto de vista jurídico, econômico, político, né, entre os diversos outros, é responsável por isso com certeza, mas isso decorre de uma associação intencional entre essas pessoas ou decorre de uma falta de consciência? Porque, assim, eu não sei se a conscientização, por exemplo, dessas pessoas seria suficiente para enfrentar esse tipo de desafio, né? Sim. Eu tendo a acreditar, mas é uma perspectiva mais pesquisa, que é uma associação intencional, né? Há uma espécie de pacto mesmo, né? Entre homens, né? Na sua maioria brancos e ricos, né? Mas entre homens no geral. E aí eu quero entender um pouco, né? Assim, dentro dessa perspectiva e desses estudos que a senhora está desenvolvendo,
se de fato é essa questão da conscientização ou se são outros desafios a serem enfrentados, como, por exemplo, questões de representatividade. E nesses casos da representatividade, de que forma ela se daria? Se ela precisaria ser uma representatividade com consciência ou não? Ou se tem questões além disso? Entendi. Então, de novo, né, não é uma pergunta simples de ser respondida. A gente pode ler ela por diversos aspectos. Vamos lá. Primeiro, grande parte, não sei, vou chutar aqui um dado, tá? Depois, um exemplo hipotético, mas acredito que é uma hipótese de pesquisa. Vou me resguardar falando que é uma hipótese de pesquisa. Como hipótese de pesquisa, grande parte das pessoas que estão fixando pensões alimentícias talvez sejam separadas. Talvez sejam homens que estão se separando das suas famílias originárias para ter outra família, para ficar solteiro, enfim, que é um grande negócio, 70%, porque quando você está com filho, você gasta muito mais que 30%, sem dúvida nenhuma, né? Então, para que ele vai dar mais? Se ele está criando a jurisprudência, ele vai criar defensiva. A indenizatória ninguém mexe, entendeu? Porque indenizatória é fruto do meu árduo trabalho. E o trabalho da mãe? Né? O colega falou da mãe, que fez um esforço hercúleo para ele estar aqui hoje na USP sentado nesse banco. Entrou no cálculo? Só que não vai entrar enquanto, alguém perguntou da representatividade, enquanto essa pessoa, e aí tem, né, uma resolução recente, o CNJ falando em ter listas separadas, né, para progressão separada. Tem que acontecer isso, porque na prática, poucos homens estão dispostos a acompanhar, e aí, né, as esposas, juízas nas suas remoções. Em geral, elas ficam muito estagnadas na carreira, porque elas não vão abrir mão da família, elas preferem abrir mão da promoção. As mulheres, culturalmente, tendem a acompanhar os maridos nas suas mudanças de cidade. E se divorcia, isso não é reconhecido. Esse tempo que ela se dedicou é anulado na história, porque não passa mais que a obrigação dela, afinal, mãe. A ideia da mulher mãe como um amor materno, como se algo absolutamente instantâneo, né? Como a mãe tem que sacrificar tudo, é uma grande construção, uma grande ficção que serve a muitos homens. Inclusive, né? Se você olhar aqui na USP, não tem quase uma mulher aqui, né? As pinturas. Só tem a salada Pellegrini. Só tem salada Pellegrini. Né? Então, são essas as pessoas que constroem, né? Se eu acredito que a conscientização ajuda, eu acredito. Eu acredito que a conscientização ajuda. Eu até coloquei ele, não sei se apareceu para vocês o texto que eu li, mas eu gosto muito da definição de feminismo da Malala, que ela falou assim, numa entrevista. Mas ela fala, para mim, feminismo é um outro nome para igualdade. Eu gosto de falar que feminismo é outro nome para igualdade, são feminismos, né? Que eu já falei, Lucas, feminismos, são vários feminismos, eu não tenho... a categoria mulher não é uma categoria universal. Assim como dignidade não é universal, assim como nada que a gente colocou é a categoria universal, tem suas peculiaridades, enfim. Mas eu gosto de utilizar isso porque eu prefiro esse discurso que eu fiz hoje, né? Foi uma tentativa, você pode dizer que não funcionou, de apelar um pouco para o sentimento também e tal, tentar traduzir numa outra linguagem, porque acredito muito mais nisso como transformador do que no discurso polarizado. Né, que fala, olha, você é um homem machista por excelência, branco, privilegiado, nunca vai mudar e tal, e isso não ajuda muito. Então, eu acredito que é possível, sim, a gente conseguir criar empatia, né? E, inclusive, fazer a outro ver coisas que ele não vê. E a gente, às vezes, não vê porque não passou por aquela situação. Né? Porque o mundo vivido da gente é muito diferente. Não passou, não vai ver, não vai visualizar. Mas talvez se outro contar de uma forma, enfim, né, que sensibilize, é possível que a pessoa pare e pense com relação a isso. Talvez se alguém aqui estiver ouvindo for magistrado, se algum de vocês for defensor público, pode defender a tese aí, né? Que dá para a gente... Precisa de gente para defender, precisa de gente para acolher também, né? Há um longo caminho com relação a isso. Eu acho que eu não sou radical. Tudo que vem para somar é bom. Então, eu acredito tanto que as pessoas, às vezes, cometem atos por ignorância. Vamos lá, movimento LGBTQIA+. No início, né, e olha, como eu falo para vocês, eu estudei direitos humanos
quando não era moda. O meu TCC foi de direitos humanos, de Bobbio, tal, direitos humanos, né, tal. Já era assim, bem idealista no meu TCC. Mas quando eu fui criada no mundo, como a parte de vocês, sou da década de 80, com muitas pré-compreensões dadas, entrei nesse universo e tal. Um dia eu cometi equívoco, eu falei, o que eu falei? Deixa eu lembrar. Falei assim, tipo, né, por ato falho mesmo, equívoco mesmo, e falei, opção sexual. O meu orientando, que estava dando aula junto comigo, falou, professora, não é opção, eu não escolhi, é uma orientação. E ele me falou de uma maneira, eu falei, me desculpa, corrigi, falei para a turma, falei, tá equivocado, tal, vocês me desculpem, mas a gente tem que ter essa humildade também, né, de ser incorporado nesses novos, e eu acho que nem todo mundo faz realmente, enfim, não tem lá um clã, talvez, um conselho de Washington maquiavélico o tempo inteiro, não sei, ou tem? O colega acha que tem, pelo que eu estou entendendo. Tá achando que tem, tal, que é intransponível, enfim, que não tem como mudar. E vem meteoro, alguma coisa assim, né? Que mais ou menos vem meteoro, tá por aí. Essa é uma possibilidade também de encarar o mundo. Eu penso que tudo que vai somar vai ajudar. Agora, depois de estar escancarado as portas e as verdades estarem batendo, né, aqui, enfim, chegando na gente, se a gente não quiser olhar, daí sim, daí já passa a ser perversidade, já não é mais ignorância, já não é mais, já é perversão mesmo. E também tem esse problema, né, que o direito é um campo que atrai muito esse tipo de pessoa, né, as pessoas que gostam de poder, e o poder, em geral, não tem, como a gente viu ali, a história do patriarcado, para usar um termo, que eu não usei, vocês viram que eu tentei, não falei machismo, não usei patriarcado, eu não gosto muito de usar, porque as pessoas interpretam mal. Quando eu falo que eu sou feminista, o pessoal fala, meu Deus, odeio homem. Não, eu tenho 2 meninos em casa. Não é isso, eu evito usar o termo, mas a história do patriarcado é isso, né? De como que a gente naturalizou ali aquele lugar da mulher, enfim, total essa condição de mãe, né? E isso vai aparecer, né, em vários aspectos. Marília tinha uma pergunta. Oi, na verdade é mais para refletir mesmo um pouquinho. Primeiro agradecer, professora, a aula, queria muito estar aí, mas circunstâncias alheias à minha vontade não me permitiram, mas eu consegui pegar bem, assim, já só perdi uns 20 minutinhos. Queria dizer que foi muito importante, assim, a gente começou o curso com essa perspectiva de gênero, né, com a aula da professora Cecília, e a gente passou pelo curso trazendo outras perspectivas, outras formas de análise da Constituição, do contexto, muito do contexto político que fez, fazer essa análise da Constituição a partir desse contexto político. E hoje a gente finaliza o curso novamente com essa abordagem, que é uma abordagem também sociológica, né? Assim, conjugada com isso que a gente viu. E, assim, eu sou dessa linha de que com o pouco que a gente faz nas nossas áreas de atuação, eu acho que a gente tem capacidade de mudança, sabe? Não dá para a gente esperar que uma ação nossa vá fazer um impacto, e pelo menos eu tento, dentro da minha atividade, pensar dessa forma, né? Que olhar um pouquinho de uma forma positiva, porque não vai dar para poder mudar o mundo com uma ação. E trazer essa discussão para a academia, eu acho que ela abrevia esse caminho, porque, como a senhora mesmo falou, que a senhora se colocou, né, nessa posição de enxergar esse lado, porque a senhora vivenciou. Eu já não vivenciei, por exemplo, essas experiências, mas com esse debate, isso já me abriu um novo mundo, já me abriu uma nova forma de olhar. E eu acho que é essa a importância da gente trazer a discussão do feminismo para dentro da faculdade, né? Para dentro da academia. E eu queria lhe perguntar se existe algum método, alguma forma de a gente olhar para as políticas públicas para tentar acomodar essa visão dentro delas. Por exemplo, na política pública de saúde,
né? Existem questões relacionadas à mulher, por exemplo, a análise do aborto por essa perspectiva, da análise da violência sexual, que a gente ainda está engateando bastante, né? Mas se existe algum método, alguma forma que a gente possa olhar para as políticas públicas de uma forma geral, né, a partir dessa perspectiva de como se há um como fazer, né? Com relação a isso. Entendi. É uma pergunta também, vocês estão perguntando só coisa simples, assim, né? Como acabar com a fome no mundo? Me parece que, sim, nesse caso, você está falando de política pública, né? Eu vejo no judiciário aí, eu também sou bem otimista, né? Um poder grande por meio do litígio estrutural, enfim, de construir políticas públicas conjuntas que, inclusive, vão impactar no que você falou, uma discussão. E não sei se vocês vão concordar com o que eu vou falar, mas como professor de constitucional, o que eu percebo do Supremo, enfim, das pautas, isso também tem uma explicação sociológica, mas os temas de pauta moral são os que têm mais argumentação, tem mais esforço argumentativo ali. E outros pontos, como eu comentei com vocês, orçamento, outras questões que chegam lá, não tem o mesmo estofo, nem o mesmo debate público, apesar de ser tema tão importante quanto. Tá, tem um projeto também na faculdade, quantas disciplinas a gente tem de orçamento? Muitas nem tem disciplina de orçamento aqui, vocês têm, enfim, tem essa questão também, né? Mas o problema do aborto é o problema lá do final, né? O que a gente pode fazer antes? Enfim, DIU, né? Outras medidas, etc. Não dá para acreditar que o poder político vai fazer isso sozinho. Mas o poder público, enfim, o judiciário dando as canetadas, aí você pode dizer, mas é ativismo, né? Enfim, não dá. Etc. Pode, sim, criar políticas que tem esse viés, mas a gente tem que atacar, me parece, não o resultado em si, mas tentar buscar as causas que estão aí, né, e onde o judiciário pode atuar, que me parece que é onde você está interessado em resolver também, né, como política pública, né, e é isso, toda vez que eu converso com algum juiz, eles falam, a gente não pode fazer nada, porque é assim, geralmente, tá? Da minha pesquisa empírica, na voz da minha cabeça, mas ela não é científica, ela não tem método feminista da UDAFAS, nem de ninguém. Mas eu sempre falo, mas é política pública, não posso mudar isso. Isso aí não compete a mim, o judiciário não vai fazer isso, enfim. Aí o legislativo fala, não, isso é judiciário. Por uma questão de ônus político mesmo, de uma decisão muito arriscada, enfim, de perder voto, né, na lógica do Luma lá, a política trabalha em governo oposição, voto, não voto, enfim, não vai se imiscuir naquele tempo. Dá para a gente pensar, acho, nessas pautas, litígio estrutural, né, utilizar vários órgãos para pensar essas questões, enfim, que o aborto é lá o problema da ponta, mas os problemas que antecedem, eles poderiam ser todos neutralizados com a política pública de saúde mais eficiente, que desse condições mesmo daquela família. E agora eu vou dizer, né, que a questão da natalidade é uma questão da família. A gente tem um grande problema, que a gente trata como questão da mulher, né? Quando a gente fala em gravidez na adolescência, não tem palestra praticamente, na minha época não tinha, se tiver hoje me fala, que estão focadas em discutir com os meninos o problema da gravidez da adolescência. Em geral, são muito voltados para as meninas. Porque elas são as culpadas por terem gerado aquele ser antes da hora. Né? Então, não é também uma resposta simples, né? Mas a gente tem que chamar os atores mais para esse debate. O primeiro ponto, me parece que é realmente esclarecer quais são os pontos que tem que pautar, que estão invisibilizados. E é o que eu sempre me interessei com os movimentos de protesto, né? Os movimentos sociais, enfim. Eles sempre trouxeram pauta, não, mas olha só, tem essa família aqui, eu gosto muito do exemplo da família, né? Tem essa família aqui, essas 3 pessoas, essas 10 pessoas aqui, essa mulher que tem 10 maridos, por que uma mulher que tem 10 maridos? Deve ser uma questão de pesquisa, ninguém aguenta, né? Vai passar 10 camisas? Vale 10 bifes? Não dá. Por isso que o contrário acontece. É ou não é? Ou vocês pensaram já no âmbito sexual, ela não dá conta. Olha os estereótipos aparecendo e florescendo, né? Que dia é hoje? Quarta-feira à noite, né? Tentando tirar vocês um pouco da inércia aí. Mas eu tenho essa resposta para você, Marília. Não é uma solução definitiva, mas eu penso que é possível, sim, via judiciário, via procuradoria, né? Pensar, sim, coletivamente, mas para isso tem que ter o quê? Dado. Tem que ter pesquisa empírica séria.
né? Aí, e que é o que a gente não tem muito, até porque a gente também tem um sistema falido de pesquisa, né, Lucas? Quantas bolsas o Lucas tem aí, que é um brilhante professor da conta, né? Levando a universidade aí adiante. Não tem bolsa. Não tem bolsa para pesquisar. Uma pesquisa empírica é cara. Eu consigo autorização para investigar os processos. Agora, quantos alunos eu vou precisar para anonimizar? Quantos eu vou precisar para me ajudar a catalogar? Eu não tenho como pagar a bolsa para todo mundo. E eu também não posso ficar de eterno pesquisando isso, senão termina a pesquisa e ela já não é ultrapassada. Ah, mas lá em 2022, agora já mudou. E aí eu perco o meu dado. Né? Isso acontece também. Eu não estou respondendo nada, né? Vocês queriam ser a solução. Eu não sou o oráculo. O oráculo aqui não vai dar as respostas. Eu posso trazer os problemas, que nisso eu sou boa. Né? Gosto dos problemas. Agora, trazer as respostas, por isso que eu escolhi aqui estar na academia, né? Por isso que eu não fiz concurso aí. Eu que não quero estar aí desse lado. Não, estou brincando com vocês, né? Foi uma questão de escolha mesmo. As escolhas que a gente faz, na vida, a gente se arrepende, né, Lucas? Escolher a docência. Onde a pessoa estava com a cabeça? Senhor do céu, não olhou, não tinha portal da transparência. Eu vou fazer essa ressalva. Na minha época não tinha portal da transparência. Então, eu fui na paixão. Nossa, olha que interessante isso daqui. Eu posso estudar esse tema, eu posso dar essa aula, eu posso falar. Nossa, que legal. Fui no mundo da liberdade. Tá? Mas não tinha portal da transparência. Não sabia que o professor PDH tão pouco. Né? E tinha que estudar pra caramba para ganhar pouco. E aí, outros cargos que eu não posso citar, né? Com assessoria completa, né? Enfim, extrapolando todos os tetos possíveis, né? Então, pelo menos vocês têm essa vantagem, né? Como diz um amigo meu, estuda Marx para saber que você tem que estar de qual lado você tem que estar de equação, né? Então, não dá para combater o mundo, então, pelo menos, eu vou saber que eu não quero estar aqui na infraestrutura, não, sustentando tudo isso, não. Mas não tem solução mágica. Eu acredito na união entre academia, etc., para mudar isso. Mas uma coisa só para não ser tão otimista assim, o protocolo, que eu falei que é obrigatório, está tendo curso nos tribunais. Quem está dando curso nos tribunais? Adivinha? Lembrando que os cursos são pagos e as pessoas ganham por eles. São os professores da academia, estão estudando interseccionalidade há anos, com pesquisa empírica, são as próprias pessoas de dentro dos tribunais que o próprio CNJ reconhece que não estudaram isso que estão dando aula. Número 1, número 2. Aí vai mudar como? Porque a gente tem ponto cego. Né? Eu já dei aula falando sobre, enfim, dando exemplo, assim, você está passando na rua, de quem você vai desviar, Um aluno falou, professora, esse seu exemplo é absurdo. Você está falando que você mora num bairro nobre, porque né, na minha realidade lá, a pessoa negra ninguém vai desviar dela. Eu pensei, poxa. Eu estava tentando ser crítica, mas eu não estava no ponto correto, mas não. Ele tinha mais razão do que eu. Naquele momento específico. Né? A gente tem que ter essa humildade. Eu acho que falta isso também. Né? Acho que a humildade do judiciário, da procuradoria, enfim, das pessoas procurarem mesmo os caminhos, os canais, conhecer os problemas, né? E tentar enfrentar, tentar dar solução. Elas podem não funcionar. Eu estou tentando criar uma fórmula aqui. Alexiana. Talvez se alguém aplica para trocar o 30% por um programa de computador lá, jogou, tem tantos filhos. Estou tentando, mas pode ser que ninguém me leia, como aconteceu com minha tese de doutorado. Que é um fracasso absoluto. Demorou 5 anos para esgotar meus parentes comprando os livros. Que eu acho que ninguém leu. Entrar um aluno ou outro, queria entrar no doutorado, no mestrado, lá, tal, deve ter lido. Mas foi só. E aí eu fico pensando, poxa, e o governo investiu. Eu estou falando de bolsa, mas eu fiz bolsa fora do país. Fiquei 6 meses. Né? Na Espanha, na Itália, para ninguém ler. Mas daí também o problema também estava em mim, né? Que não soube falar, talvez, uma linguagem apropriada. Estou tentando trocar. Inclusive, quero saber de você se a linguagem está apropriada ou não, né? Porque eu não sei, Lucas, que leu o projeto, diz que leu o projeto, se está científico ou não. Porque eu tenho essa questão também. Se eu vou muito, você falei da Barbilândia. Se eu vou na Barbilândia, será que vão rir de mim? Essa pessoa não é louca, não é séria. Aliás, louca é um outro estereótipo de gênero super divulgado por aí, né? Super problemático. Ok? Temos algumas
15 pessoas aqui, ó, que estão com a câmera ligada para ganhar o certificado. O Lucas vai fazer chamada agora, só para ver se realmente estão aí, certo? Quero agradecer, então, a todas e todos, né, pela paciência, por estar aqui, né, enfim, colocando esse texto, é a primeira vez que eu coloco esse texto à prova, assim, numa sala, né, com uma discussão que eu realmente sou bem humilde, se não gostaram, pode falar, né, até porque não adianta nada construir um negócio, achar que está fantástico e depois falar, nossa, virar piada, não é o que eu quero que faça sentido na vida das mães, porque são elas, né, são essas mães, essas crianças, que eu quero tentar ajudar a mudar, porque a gente tem princípios aí, mas ninguém aplica. Proteção integral da criança, prioridade absoluta. Prioridade absoluta é 30/70? Tem certeza? É isso que é prioridade absoluta? Prioridade absoluta num país em que, sei lá, vou trazer dados, 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai no registro, 500 crianças por dia são registradas sem pai, 100 mil só esse ano. E a discussão está lá na alienação parental, que ninguém estudou, ninguém sabe o que é, praticamente, não estou falando ninguém, estou exagerando, tá? Mas que é feito com base num estudo de um psiquiatra, enfim, que parte de uma ideia, de uma suposta síndrome, enfim, as discussões estão indo para outro caminho, né? Para mim isso é bastante complicado. Lucas, querido, deixa você encerrar para o povo da pizzaria, né? Obrigada, gente, pela paciência mesmo, por estar aqui. E se quiserem entrar em contato, fernandabuzanella@ufg.br, pode mandar um e-mail para mim. Eu geralmente respondo muito tarde, que tem 2 filhos de 3 anos, 2 anos, mas eu respondo. Um dia eu respondo, tá? Tenha paciência, lembra da aula de gênero, né? E tenha paciência com a professora, tá bom? Obrigada, querido. Prazer. Sua terceira participação aqui agora, com mais tempo, de fato, para apresentar sua pesquisa. E, claro, não sei se já posso dizer, mas vou dizer, a professora Fernanda também vai continuar aqui em atividades de pesquisa na USP, né? Então, vai estar mais próxima, inclusive nos próximos anos aqui, da gente, do grupo também de Direito Constitucional, além de estar na UFG, vai estar também aqui com atividade de pesquisa na USP. Então, isso facilita também o contato aqui com quem está assistindo, com quem vai assistir a gravação, se ela me autorizar, vou postar, claro, também. Pode postar. E com o contato dela, enfim, vamos dar sequência. A ideia do nosso curso foi, a gente tinha um programa mais ou menos tradicional que a gente seguia, mas a gente quis aproveitar as oportunidades que foram surgindo ao longo do semestre. Nada estava totalmente pré-programado, a participação da professora Cecília, da professora Fernanda, do João Vitor Cardoso, que apresentou aquela pesquisa sobre a Constituinte chilena, Maurício Palma, que também participou como debatedor, João Costa Neto, da UNB. Então, a gente quis abrir ao máximo a interlocução aí com as várias correntes que tem alguma tangência com a sociologia da Constituição, né? Espero que vocês tenham aproveitado alguma parte do curso, né? Já que foi um curso razoavelmente plural, alguma coisa deve ter interessado. E a gente vai ver isso um pouco também no artigo final. Então, agora eu vou dar o recado burocrático, o artigo final, daqui 15 dias, né? Dia 15 de dezembro. Nossa, 15 dias, estarei aguardando lá por e-mail, tá bom? Se tiver mães, manda pro Lucas, quero prorrogação. Aí vocês contratam a professora Fernanda, que ela vai fazer a justificativa adequada aqui. Mas eu já estendi do dia 11 para o dia 15. Entendi, já foi bonzinho. Já foi. Isso. Obrigado, Vitor. Obrigado a participação de todo mundo aí. Também fico à disposição aí pelo e-mail. O trabalho vocês devem mandar por e-mail, né? Acho que todo mundo tem o meu e-mail. Já mandei hoje, inclusive, para todo mundo registrar. Enfim, ficou à disposição aí também para o futuro da pesquisa de vocês, né? Do mestrado e do doutorado. É isso. Obrigado, pessoal. Professor, obrigada. Eu queria só lhe falar, eu não sei se eu vou conseguir ir para a pizzaria, mas, enfim, não queria deixar de registrar uma sugestão. Eu li o texto do senhor sobre democracia para o artigo, né?
E, assim, eu achei que ele casou muito com o curso. Sugiro que o senhor coloque como leitura obrigatória, assim, logo no começo, porque ajuda aquela parte inicial da parte histórica. Me ajudou muito a fazer a ligação das ideias do que a gente viu no curso. Sabe do que Qual eu falo? texto, Marília? O que você Não, senhor colocou na aqueles leitura sobre complementar, voto e democracia econômica e democracia social, é política. Peraí, que eu vou pegar o... Ah, tá. Sabe qual que eu tô falando? Tá bom. É que eu fico... Sei, já identifiquei. É que eu fico encabulado de colocar o texto meu, né? O Faria pode. Não, mas não fique não, professor. Mas ele porque pode realmente... porque ele não faz o seminário, né? É democracia política e democracia econômica. Que o senhor colocou como complementar. Tá bom. Não, é só porque realmente ele ajuda a alinhavar sobretudo a primeira parte do texto, né? Ele ajuda a alinhavar as ideias do curso, né? Ele tem essa parte histórica que ajuda bem na compreensão. Então, fica a sugestão. Obrigado. De uma pessoa que de uma aluna meio estrangeira, porque eu não sou da área da sociologia, então ele me ajudou na compreensão, assim. Não, que bom. Eu deixei todos os meus como complementares, né, para não obrigar ninguém a ler. Mas tá bom, farei essa sugestão mais enfática nas próximas edições. Aí. É isso. Então, quem também estiver assistindo e puder ir, eu passei o endereço lá, a Veridiana, da Rua Veridiana, e eu escolhi porque é razoavelmente próximo e porque fica aberto até mais tarde também, então a gente não fica com esse constrangimento do horário tão grande. Tá bom? Então a gente espera aí quem estiver aqui também, quem estiver assistindo aí puder aparecer por lá, para a gente fazer a parte festiva do encerramento, né? Tá bom? É isso, pessoal. Quem perdeu alguma parte da aula, eu vou colocar lá no YouTube também, vocês podem ver o início. Diga, Adriano. Eu não vou conseguir na pizzaria, mas só para agradecer pelo curso, né? Eu achei que foi excelente, né? E dizer que essa aula inicial e essa aula final, assim, deram um outro aspecto para o curso e que eu acho que, sinceramente, seria algo que deveria ser implementado, pelo menos uma das duas, sabe? Porque, embora, né, a grade tradicional seja imprescindível para a gente entender, né, as principais ideias políticas do Brasil, né, relacionadas à Constituição, eu acredito que esses temas, né, trazidos pelas professoras, de fato serão o futuro, né? E assim, é algo que é imprescindível para a gente entender a própria evolução da história brasileira. Então, assim, no meu depoimento pessoal, né, foram exposições essenciais para dar uma visão muito peculiar ao curso e que eu, sinceramente, não vi em outros espaços da faculdade. Eu só queria fazer esse relato mesmo e desculpa atrapalhando. Não, obrigado, Adriano. Mas a nossa ideia foi essa, trazer quem entende do assunto para falar do assunto também, porque não adiantaria a gente falar de improviso de algo que a gente não entende, né? Então, cada um falou realmente daquilo que pesquisa aqui e acho que a disciplina fica mais interessante assim, trazendo pessoas que pesquisam temas diferentes, mas falando daquilo que entendem realmente, não a gente tentando construir de improviso algo sobre um assunto que a gente não domina, né? Mas obrigado, fico contente aí com o depoimento de vocês. E é isso, a gente se encontra nas próximas oportunidades por aí, tá bom? Isso aí, obrigado. Tchau.